Sabe aquela história que parece uma coisa, mas na verdade é outra completamente diferente? Pois é, o que a gente vai ver hoje começa como uma apreensão de drogas que parecia bem óbvia, mas que se revela um quebra-cabeça científico fascinante. É uma história sobre chocolates, química e como um simples cheiro pode levar a um mal-entendido gigantesco. Vamos desvendar isso juntos. E tudo começa, oficialmente, com este documento aqui. Essa é a denúncia formal do Ministério Público de Mato Grosso. É aqui que a coisa fica séria, com acusações de tráfico de drogas que podem resultar em anos e anos de prisão. E as acusações, olha, não são pouca coisa. A denúncia fala em mais de 11 quilos de uma substância análoga à maconha em forma de bolinhos e doces. Para a acusação, a história parecia bem clara, um caso clássico de tráfico. Para a gente conseguir desenrolar esse novelo, vamos seguir uma trilha de investigação, ok? A gente começa com a acusação, mergulha na química das provas, entende como funcionam os falsos positivos e descobre o segredo dos terpenos. No fim, a gente vai ver como tudo isso pode ter sido um grande mal-entendido e qual o papel da ciência nisso tudo. Bom, vamos voltar lá para o começo de tudo, a operação policial. O que exatamente foi encontrado no local que levou a acusações tão pesadas? Imagina a cena. A polícia chega no local e dá de cara com tudo isso. A lista de itens apreendidos é grande. Mais de 11 quilos de comestíveis, outras substâncias e até equipamentos que pareciam estufas. Para os investigadores não restava dúvida. Era um esquema de produção e tráfico. Pois é, mas é justamente aqui que a história dá uma virada de 180 graus. A defesa não vai questionar o que foi apreendido, mas sim a ciência que foi usada para dizer o que era aquilo. E essa é a grande pergunta que muda o jogo todo. E se a base de toda a acusação, aquele teste químico que deu positivo, não for tão confiável assim? Para tentar responder essa pergunta, a defesa chamou reforços. A Forense Lab, que é uma consultoria pericial, foi contratada para botar uma lupa em cima do laudo oficial e procurar qualquer inconsistência. E a análise deles focou num ponto crucial. Acontece que o caso inteiro, a base de tudo, se apoiava num único teste químico de triagem, um teste de campo chamado Fast Blue B. Ele é super comum, rápido, barato, mas será que ele é preciso? E aqui a gente entra no X da questão. Como é que um teste científico que parece tão objetivo pode ser enganado e dar um resultado que não é o correto, um falso positivo? Então, o Fast Blue B é o que a gente chama de teste colorimétrico. Funciona assim: você pinga um reagente na amostra e se ela mudar de cor, positivo. O problema é que ele não identifica uma molécula específica, como o THC. Ele reage a um grupo químico inteiro, e é aí que a porta se abre para erros. E a falha está exatamente aqui. O teste reage a uma estrutura química chamada composto fenólico. O THC da maconha tem essa estrutura, só que milhares de outras plantas que não têm nada a ver com a história também têm. O teste simplesmente não sabe diferenciar uma coisa da outra. E isso não é só teoria, não. Existem estudos científicos que comprovam. Plantas super comuns e totalmente legais, como o guaraná, a carobinha e até pitanga, podem dar um resultado falso positivo nesse teste. A precisão dele, como a gente pode ver, é bem questionável. Ok, então se não era maconha, o que foi que causou aquele cheiro todo que levou à apreensão? E por que o teste deu positivo? A resposta para isso, gente, está num mundo fascinante e super cheiroso, o mundo dos terpenos. Terpenos são basicamente as moléculas que criam os aromas na natureza. Pensa no cheirinho de limão quando você corta a casca, ou no cheiro de pinheiro, de lavanda. Tudo isso são os terpenos em ação. Eles são a alma, os óleos essenciais das plantas. Muitos desses terpenos estão no nosso dia a dia. O mirceno, por exemplo, está no cravo da Índia e no lúpulo da cerveja. O limoneno, nas frutas cítricas. E aqui está o pulo do gato. A maconha tem seu cheiro característico por causa de uma combinação específica de terpenos. Mas esses mesmos terpenos existem em inúmeras outras plantas totalmente legais. O cheiro, por si só, não prova nada. Então, para ficar bem claro, uma coisa são os canabinoides, tipo o THC, que têm o efeito psicoativo e são controlados por lei. Outra coisa, completamente diferente, são os terpenos, que só dão o cheiro e o gosto, são encontrados em todo o reino vegetal e são perfeitamente legais. O cheiro não é o crime. E aqui que entra o conceito central da defesa: produtos canabimiméticos. A ideia é bem inteligente e, importante, totalmente legal. Você extrai terpenos de plantas como o cravo da Índia, lúpulo, capim-limão e mistura eles na proporção certa para recriar, para imitar, o aroma e o sabor da cannabis.
O resultado? Um produto com todo aquele cheiro característico, mas com 0 THC. Beleza. Agora que a gente já entendeu a ciência por trás, vamos juntar as peças desse quebra-cabeça e reconstruir a história sob uma nova luz. A receita para esse possível mal-entendido, então, seria mais ou menos essa. Primeiro passo: você cria uma mistura de terpenos legais extraídos de plantas como cravo e capim-limão para imitar o cheiro da cannabis. Segundo passo: essa mistura, que é só aromática, é colocada nos chocolates. Terceiro passo: a polícia, guiada pelo cheiro forte, apreende os produtos. E o passo final: o teste de campo, que não é específico, reage aos compostos das plantas e dá um falso positivo. O mal-entendido científico em 4 tempos. E esse caso específico, na verdade, levanta uma questão muito maior sobre o papel da ciência forense no nosso sistema de justiça. É crucial a gente entender a diferença entre testes de triagem e análises confirmatórias. A triagem, como o Fast Blue Bee, é rápida, barata e só indica uma possibilidade. Já a análise confirmatória, usando uma técnica como a cromatografia, é mais demorada, mais cara, mas ela te dá certeza, ela identifica a molécula exata, sem deixar margem para esse tipo de erro. E não é a defesa que está inventando isso, não. A própria comunidade científica reforça essa ideia. Esse trecho de um parecer técnico diz tudo. Para garantir que o resultado é confiável, é preciso usar métodos complementares. Um único teste de triagem não deveria ser o suficiente para basear uma acusação tão grave. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Num sistema onde a liberdade de uma pessoa está em jogo e a principal prova é científica, qual deveria ser o nosso padrão de qualidade? Um teste rápido, que pode estar errado, é aceitável? Ou a gente deveria sempre exigir a certeza que só os métodos mais precisos nos podem oferecer? A resposta para essa pergunta define o delicado equilíbrio entre agilidade e justiça.